Abre por gentileza o livro de 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 17. Capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 41. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 41. Amém? E o filisteu avançou e se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia diante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois não passava de um jovem ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão, para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: vem até mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e os animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com a espada, com a lança e com o escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiastes. Nesse dia o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei e arrancarei de ti a cabeça, e darei as carcaças dos exércitos dos filisteus nesse dia para as aves dos céus e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. E toda essa assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele te entregará nas vossas mãos. Amém? Pode assentar, por favor. Essa história é uma história bastante conhecida, é a história de Davi e Golias. Nós já conhecemos bem a história, mas nessa noite eu quero fazer você refletir acerca de alguns pontos que nós vamos tratar aqui. Nós estamos participando da campanha denominada Vencendo Gigantes. Você tem gigantes na sua vida que precisam ser vencidos? Você tem? Todos nós temos algum tipo de gigante. Talvez não seja, ou com certeza não é, nenhum Golias que está nos afrontando, mas nós temos problemas e situações que são enormes, gigantes, diante da nossa pequenez, diante da nossa fraqueza. Mas essa noite Deus quer dar para você entendimento e sabedoria para lidar com essa situação, para que você também possa vencer os gigantes, assim como Davi venceu Golias. Antes que Davi vencesse Golias, foi necessário que algumas coisas acontecessem. A vitória de Davi contra Golias só foi a cereja do bolo, só a gota d'água que faltava. Porque para Davi vencer Golias, antes de vencer Golias, ele venceu inúmeros gigantes para chegar até lá. Pastor, você precisa estar na Bíblia, não. Está inventando um óbvio. Não, você vai entender. Davi teve que vencer a desconfiança. Davi teve que vencer a chacota. Davi teve que vencer o medo. Davi teve que vencer inúmeras situações que se colocaram diante dele até chegar em Golias. Quando o pai de Davi, Jessé, chamou Davi, que estava lá no campo, e falou com ele, meu filho, pega aqui esses mantimentos e leve para os seus irmãos que estão lá no campo de batalha. O pai de Davi determinou
para ele: você vai pegar esses mantimentos aqui, vai levar para os seus irmãos que estão lá e vai voltar. Por quê? Porque o pai de Davi não acreditava ou não conseguia ver em Davi alguém que pudesse lutar no exército. Ele era somente um menino que estava ali para servir o seu pai, levando alimento dos seus irmãos. A desconfiança começou dentro da sua própria casa. Quantas e quantas vezes eu e você não passamos por uma situação semelhante a essa, em que as pessoas da nossa própria família, as pessoas que são próximas de nós, olham para nós e não veem em nós futuro nenhum, e ainda falam isso: não, esse aí vai dar nada, esse aí não vai chegar muito longe não. E muitas vezes nós ouvimos isso dentro da nossa própria casa, dos nossos próprios parentes, dos nossos próprios familiares, das pessoas que são próximas a nós. Quando você, ou se você ouvir alguém dizer para você que você não pode, que você não vai conseguir, que você não é capaz, que isso não é para você, no momento que você estiver ouvindo isso, repreenda isso em nome de Jesus, porque dentro de você existe alguém que é capaz de te capacitar para toda boa obra. Ele é capaz de te dar a condição de você vencer qualquer coisa. Deus gosta dos improváveis, aqueles que para o mundo não tem nenhuma solução, aqueles que para o mundo não significa nada. É desses que Deus gosta. Pastor, de onde você tirou isso? Zaqueu era um homem que todo mundo desprezava por causa da sua situação de publicano. Ninguém queria estar perto dele, ninguém queria chegar perto dele, ninguém queria conversar com ele. Ele vivia sozinho, isolado, porque o povo tinha raiva dele por causa dos impostos e das coisas que ele fazia. Mas um dia Jesus passou por aquela cidade e Zaqueu estava lá em cima da água, esperando Jesus passar, e Jesus falou para ele: Zaqueu, desce aí, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu era um improvável, mas Jesus tinha uma obra para fazer com ele. Pedro e João estavam lá, presos. Aliás, Pedro e João não, Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam presos. E aí, de repente, começa um terremoto lá dentro do cárcere. Começa um terremoto lá dentro da prisão. E as portas da cela se abrem. E o carcereiro que estava lá pegou a espada e ia se matar, porque ele achava que para ele não tinha mais solução e ele iria ser culpado pela fuga dos presos que estavam ali. Era improvável que ele conseguisse escapar, mas Deus tinha uma promessa para ele naquele dia. O que aconteceu dentro daquele cárcere só serviu para que Deus manifestasse a sua glória e que a família daquele carcereiro fosse salva através do testemunho de Paulo e Silas. Improvável, mas Deus estava lá. Quantas e quantas vezes as pessoas olham para nós e falam: ah, esse aí é improvável, mas nós não temos que pegar isso e colocar isso no nosso coração e acreditar nessa palavra, porque Deus está dizendo para nós nessa noite: quem faz de você um vencedor sou eu. Em nós mesmos nós não podemos fazer nada, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. É isso que a Bíblia nos ensina. Davi começou a ter então a desconfiança dentro da sua casa, e de repente Davi vai e pega lá aqueles mantimentos e segue para o campo de batalha. Quando ele chega lá no campo de batalha, os seus irmãos o vendo chegar, olha para ele: o que é que você veio fazer aqui, menino? Desconfiança. O que é que você veio fazer aqui? Você não era para estar aqui não, você não tem nada para estar aqui. Aí Davi falou: eu vim trazer o mantimento que meu pai mandou. Ah, obrigado, você já trouxe, pode ir embora. Aí Davi escuta alguém gritando lá no meio do vale, zombando e desacreditando o exército de Israel. Davi era improvável,
mas ele tinha com ele alguma coisa que ninguém naquele exército tinha. Ele tinha com ele o amor pelo Evangelho. Ele tinha o amor pela palavra. Ele tinha com ele a responsabilidade de zelar pelo Deus que ele servia. Quantas vezes as pessoas, nós temos ouvido pessoas zombarem e falar mal do nosso Deus, falar mal da nossa vida, da nossa condição de cristãos, e nós temos ficado calados. O exército de Israel estava lá recebendo a afronta de Golias e do exército dos filisteus e estavam calados, sendo feitos de chacota. Mas precisou Deus trazer um menino lá do campo, lá do pasto, para ele chegar e ouvir aquelas barbaridades que aquele gigante estava falando. Já que Davi falou: quem que é esse que está falando aí? Quem que é esse indivíduo que está conversando fiado aí? Aí ele fica sabendo que aquele homem tinha desafiado o exército de Israel, e aquele bando de homens que estava no exército não teve nenhum que foi capaz de aceitar o desafio e de pelejar contra o gigante. Nenhum. Mas quando Davi ouviu aquela afronta, isso mexeu com ele. Ele falou: não, eu não posso aceitar ninguém falando do meu Deus do jeito que esse indivíduo está falando. Eu não posso aceitar um camarada desse todo errado falando do meu Deus do jeito que ele está falando. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão todo mundo parado. Eu vou lá pelejar contra esse gigante. Você já se viu numa situação em que todo mundo, que ninguém quer assumir a responsabilidade de um problema? E aí você está naquela situação e todo mundo: não, eu não vou entrar nessa não, isso aí não é para mim não, isso não é comigo não, isso é coisa do fulano de tal, deixa ele fazer, deixa ele resolver. E aí de repente você, como servo de Deus, que confia no Senhor dos Exércitos, você entra na situação e fala: em nome de Jesus eu estou entrando nessa situação para resolver. E Deus te dá vitória. E Deus te dá sabedoria. E Deus te dá discernimento para você entender a situação e para fazer com que a situação seja resolvida. Não é por sua causa, mas é porque você se colocou na condição de vaso. E quando nós nos colocamos na condição de vaso, Deus está disposto a nos encher. Aí Davi falou que ele iria enfrentar o gigante. Mais uma vez, as pessoas riram, eles falam assim: irmãos, esse menino está ficando doido, o menino não está bem na cabeça não. O menino volta para casa, pelo amor de Deus, meu pai está te esperando lá, vai embora. Isso aqui não é para você não. Ele falou: não, eu vou, em nome do Deus vivo, combater esse gigante. Quando você se deparar com uma situação que parece impossível e que parece ser grande demais para você, você pode marchar em direção dessa situação, dizendo: em nome do Deus vivo, eu vou em direção desse problema e ele vai cair por terra, porque aquele que está comigo é maior do que aquele que está no mundo. Não tem problema maior que o nosso Deus. Não tem gigante maior que o nosso Deus. Não tem situação que ele não possa resolver. Aí Davi chega, vai lá falar com ele. Fala com Saul: olha, tem um cidadão aí falando, desafiando o exército. Eu vou lá pelejar. Saul olhou para ele assim: meu Deus do céu, que ponto que nós chegamos? Vou ter que mandar um menino lá, porque não tem um homem nesse exército que é capaz de ir lá. Ele vai perder feio para esse gigante, mas ele foi o único que se apresentou. Você acha, sinceramente, que Davi, na sua condição humana, não estou falando na sua condição de servo de Deus, estou falando na condição dele como homem, na condição
humana de Davi, em algum momento passou pela cabeça, pelo coração dele: esse cara é grande demais, vai dar problema. Se Deus não me honrar aqui, ele vai me estraçalhar. Se Deus não me honrar, ele vai acabar comigo. E às vezes nós dizemos numa situação dessa, a gente entra num problema, entra numa situação falando: Senhor, eu não sei como é que eu entrei nisso, mas o Senhor precisa me ajudar a sair, porque sozinho eu não vou conseguir sair daqui não. O Senhor precisa me ajudar a sair. É como se nós entrássemos em um labirinto escuro, sem saber para onde ir, e confiarmos apenas na voz daquele que vem falando no nosso ouvido: vai por aqui, vira para a direita, vira para a esquerda, agora volta. E assim que o Espírito Santo faz conosco, se nós deixarmos, ele vai direcionando a nossa vida, falando no nosso ouvido tudo que nós devemos fazer. Davi chega diante de Saul e fala com ele isso, e Saul fala: ó, você vai mesmo? Então eu vou te dar a minha indumentária de guerra. Você vai ir com a minha couraça, você vai ir com a minha espada, você vai ir com a minha lança, você vai ter o meu escudo. A confiança de Saul estava nas suas armas de guerra, mas a confiança de Davi estava no Senhor dos Exércitos. Nenhuma arma humana é capaz de fazer você vencer o gigante, mas o Senhor dos Exércitos é capaz de te levar a vencer situações que você jamais esperou que ia vencer. Aí Davi colocou toda aquela indumentária de Saul. Ele mal conseguia piscar o olho. Ele, franzinho, pequeno, e colocar aquele parafernália, aquele negócio acima dele, aquele troço tão pesado. Eu não estava lá com isso não, gente. Isso aqui vai me atrapalhar. Diz fora, não quero isso não. Aí, nesse momento, Davi mostrou para aqueles homens o seguinte: olha, se eu for com toda essa indumentária e vencer o gigante, vai ter gente aí falando que eu venci o gigante porque eu estava usando a armadura do rei. Ah, não é lógico que ele venceu, ele estava com a armadura do rei, por isso que ele venceu. Davi não tira isso, não quero isso não. Quero isso não. Vou sozinho, vou sem nada. Aí Davi vai, pega um pedaço de pau, um cajado, que era o que ele sabia lidar. Ele era pastor de ovelha, estava acostumado a lidar com o cajado. Pega o cajado, vai lá no rio, pega pedrinhas, coloca no alforje, pega uma ruma e vai. Davi estava vencendo a desconfiança do povo de Israel. Ele estava vencendo a desconfiança do seu povo. Quem estava desconfiando de Davi era o povo dele. Muitas vezes quem desconfia de nós são os nossos próximos. Não, você não vai conseguir, está doido? Que? Você vai comprar uma casa? Vai perder, você não vai conseguir pagar. Você vai comprar um carro? Não, faço não, você não vai se endividar e não vai conseguir pagar. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, você não tem condições, você não tem capacidade para isso não. Mas quando você ouvir isso, sinta o que está escrito dentro dessa palavra: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí Davi vai caminhando em direção ao gigante, entra no vale. Quando Davi entrou no vale, e Saul olha para, aliás, e Golias olha para ele. Aí Golias olha para ele e fala: que? Você está achando que eu sou um cachorro, algum cão, que você vai combater comigo com um pedaço de pau, com um cajado? Quantas e quantas vezes as pessoas olham para você, para mim, e falam: você está achando que você
do jeito que você é, com essa simplicidade toda que você tem, com essa falta de capacidade que você tem, você vai conseguir convencer alguém aqui que as coisas vão acontecer? Quando você ouvir isso, lembre-se que quem tem que convencer o ser humano não é você, é o Espírito Santo. Você só tem que pregar, você só tem que falar. Nós não temos que convencer ninguém de nada. Aí Golias vira para Davi e fala: olha, hoje eu vou arrancar a sua cabeça e voltar o seu corpo para as aves e para as feras, essas feras, para você ver o que vai acontecer. E começou a zombar de Davi, usando os seus deuses, os deuses que ele servia, que Golias servia. Muitas vezes as pessoas nos afrontam com aquilo que elas têm. Está vendo aqui? Eu não fico dentro da igreja, eu não levo dízimo para o pastor, eu não preciso ficar lá o tempo inteiro orando. E a que eu tenho? Olha as coisas que eu tenho. E as pessoas nos afrontam com aquilo que elas têm. Mas nós não temos valor por aquilo que nós temos, nós temos valor por aquilo que nós somos. O que tem de valoroso em você é quem você é, não é o que você tem. O que você tem é consequência, o que você tem é bênção de Deus na sua vida. Mas o que você é o que reflete lá fora para as pessoas entenderem o que está em você. E o que você tem refletido lá fora, o que você é? Filho de Deus. As pessoas têm que ver isso em você. As pessoas têm que olhar para você e ver algo diferente. Se você só for mais um lá no meio da multidão, você não está fazendo diferença não. As pessoas precisam olhar para você e falar: o que tem na vida dessa pessoa que ele é diferente dos outros? Eu preciso entender. Aí ela vai procurar saber o que é, e aí daqui a pouco ela vai: não, essa pessoa está lá na igreja todo dia, ela está orando, ela busca a Deus, eu vou lá para mim ver o que está acontecendo. Quando ela vai se assustar, ela foi comigo. Por causa do seu testemunho, de quem você é. Você não vai convencer ninguém a chegar a Jesus pelas coisas que você tem. Você vai as pessoas só vão conseguir chegar para você e aceitar Jesus quando eles verem em você a diferença que faz Jesus na sua vida e a falta dele na vida deles. Aí Davi vai, ouve aqueles insultos, ouve aquelas coisas terríveis que Golias estava falando. Venceu mais um gigante dos insultos, os gigantes da calúnia. E aí ele chega e fala para o Golias: fala aqui, deixa eu falar um negócio com você. Quem você pensa que é para falar do meu Deus desse jeito? Davi venceu mais um gigante nesse momento. Ele não desafiou Golias em troca do desafio que Golias tinha feito com ele. Ele desafiou Golias sabendo que quem Golias estava desafiando não era o exército de Israel. Quem Golias estava desafiando não era Davi. Golias estava desafiando Deus Todo-Poderoso. Porque se o povo de Israel perdesse a batalha, eles iam dizer que Deus que habitava, o Deus que o povo de Israel servia, era um Deus mentiroso, porque tinha feito eles perderem a guerra, perderem a batalha. Tudo que eles queriam era ganhar de Israel. Não é porque era Israel, não. É por causa do Deus que Israel servia. E até hoje as pessoas perseguem o povo de Deus, não é porque eles não gostam do povo de Deus, é porque eles rejeitam o Deus que está no meio do povo. As pessoas
se incomoda. Aí Davi fala com ele, fala: ó, você vai vir contra mim aí, com lança, com espada, com escudo, com tudo que você tem aí, com essa parafernália toda aí. Pode vir, eu não tenho medo de você não. Porque eu estou indo contra você só com uma arma. Só uma. Você vai ver contra mim com toda essa bagunça de coisas que você tem. Eu estou indo com você só com uma coisa. Eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E você tem que partir para cima do problema, para cima do gigante que você enfrenta em nome do Senhor dos Exércitos. Não vai tentar resolver o problema na força do seu braço, não. Não vai tentar resolver o problema do jeito que você acha que está certo sozinho, não. Não vai tentar vencer o problema achando que você é autossuficiente, que o seu salário é bom, você consegue resolver, que você é inteligente demais, que você é esperto, consegue resolver. Não vai nessa não, que você vai se dar mal. Porque o único que é capaz de fazer você vencer gigantes chama-se Cristo Jesus. Você vai vencer, Ele vai te dar condições, capacidade, sabedoria para você vencer, mas a honra e a glória da vitória é dele. Aleluia, glória a Deus. Você só vai vencer se você tiver isso dentro de você. Eu vou vencer, mas a minha vitória não vai ser para esfregar na cara de ninguém. A minha vitória não vai ser para mostrar para ninguém. A minha vitória não vai ser para poder as pessoas olharem para mim e ver o quão bom eu sou, não. A minha vitória vai servir para que o nome de Cristo seja glorificado através da minha vida. Eu já contei esse testemunho aqui, eu gosto de falar isso sempre. Quando nós acidentamos, o médico virou para mim, para a Gisele, e falou: olha, você tem 90% de chance de ter a sua perna amputada. 90%. O risco de trombose é enorme. E a maioria dos casos é o que acontece. Tem 90% de chance de você ter a sua perna amputada. Nós iremos porque falou: doutor, 10% da Deus é coisa demais. Deus não precisa nem de 10%. Se o Senhor tivesse dado 1%, nós iríamos agarrar nesse 1%, porque Deus é capaz de fazer. E todos os prognósticos que os médicos fizeram caíram por terra, porque Deus está para lá. Você precisa lutar com as armas que você tem. Pastor, eu tenho arma nenhuma. Sei nem mexer com arma. Se eu falar um negócio desse, complica. Não sei. Você tem duas armas que são eficazes em qualquer situação. E se você lançar a mão dessas duas armas, não tem gigante que vai conseguir te vencer. Jejum e oração. Duas armas. Você acha que Davi acertou a testa de Golias com aquela pedra porque ela era bom de mim? Ele treinava. Ele sabia manejar a fundo. Claro que sabia. Ele treinava. Estava lá no campo, ele estava treinando. Mas naquele momento, quando ele girava aquela fundo para acertar Golias, a Bíblia não relata isso, mas eu imagino que ele estava olhando aquilo e falou: Deus, eu vou só lançar, mas quem vai direcionar é o Senhor. Esse gigante precisa cair para que os filisteus e o seu povo entendam que há um Deus em Israel. E o único lugar que podia acertar Golias para que ele morresse era só aonde a pedra bateu.
em que você, de tensão, uma situação de perigo, em que você precisa agir e as suas pernas começam a tremer? Eu já. Você já teve uma situação que a tensão é tão grande que você perde o raciocínio por alguns instantes, você fica sem saber o que você vai fazer? Eu já. Dá uma travada, dá um branco, você perde o chão. Você acha que naquele momento, Davi diante do gigante, que ele estava tranquilo e calmo? Acho que estava. Claro que não. Lógico que não. Por mais que ele confiasse em Deus, era um momento de tensão. E quando você age sob tensão, a probabilidade de você fazer a coisa errada é muito grande. Por isso que a Bíblia fala que nós não devemos agir precipitadamente, porque a gente precisa ter calma para agir, pensar para agir. A Bíblia manda você pensar para agir. E muitas vezes a gente erra porque a gente quer atropelar tudo e fazer do nosso jeito. Mas mesmo no momento de tensão, Davi sabia que aquele que estava com ele é que poderia dar a vitória. Se Deus não colocasse a mão sobre Davi e não direcionasse aquela pedra para acertar na testa de Golias, nada iria acontecer, ou pior, iria acontecer se Davi seria estraçalhado no campo de batalha, o povo de Israel seria envergonhado, Deus seria blasfemado por toda a eternidade, as pessoas iriam dizer que Deus não existe, que Deus não é capaz de fazer nada daquilo que o povo fica buscando lá. Mas como a palavra de Deus diz que Ele vela pela sua palavra, e Ele já havia declarado, e Ele declara hoje novamente para mim e para você, que aquele que está em Cristo nunca vai ser derrotado. Ele é fiel para cumprir essa promessa. Você pode até perder uma batalha, mas a guerra você não vai perder. Tem hora que a gente perde alguma coisa e dói quando você perde. Sabe por quê? Porque nós seres humanos não fomos feitos para perder nada. Nós não sabemos perder. Que é isso, pastor? Eu sou esportista, eu sei perder. Para mim vale competir. Ninguém está preparado para perder. Você pode até conformar, mas você não está preparado para perder. Todo mundo entra em alguma situação para ganhar. Quando nós perdemos alguma coisa que nós temos, a gente fica chateado. Quando a gente entra em alguma situação de competição e não ganhamos, a gente fica chateado. Aí a gente ouve o discurso: não, mas fulano estava melhor preparado que eu. Fulano, se esforçou mais, por isso que ele ganhou. Mas por dentro está falando: eu podia ter esforçado mais para ganhar dele. Na próxima eu vou retentar de treinar, mas eu vou ganhar dele. É natural do ser humano. Há alguma coisa errada em pensar desse jeito? Não. Só que esse não pode ser o nosso foco. Esse não pode ser o nosso foco. Porque qual é o nosso foco? Que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Talvez naquele momento que você queria ganhar em alguma situação, Deus não tinha preparado para você ganhar, que você estava pronto para ganhar, para receber ou para ganhar. Mas Deus preparou para você outra situação lá na frente. Se você confiar nele, Ele vai te dar a vitória. O povo de Israel ganhou inúmeras batalhas, inúmeras guerras, mas também perdeu. Por que o povo de Israel perdeu? Porque estava desobedecendo a Deus também. Mas porque naquele momento Deus tinha algo para tratar com aquele povo. Às vezes nós perdemos na vida porque em situações que Deus precisa tratar conosco. Se Deus permitiu que o Espírito Santo levasse
Mas só que Deus não te leva para o deserto. Ele te leva para o deserto, se você confiar nele, ele te faz sair de lá aprovado. Só é aprovado quem passa pela prova. Não tem como ser aprovado se você não passar pela prova. Está chegando a época do Enem. Não vai lá fazer a prova do Enem, não. Espera que o seu nome está na lista e for aprovado. Você vai ver se vai estar. Não estuda não. Vai lá fazer. Só fazer a inscrição lá e falar: Deus, eu já fiz a inscrição e agora que o Senhor abençoe que o meu nome esteja lá na lista dos aprovados. Você não vai lá fazer a prova, não. Você viu? O que é que vai acontecer? Eu uma vez precisei de prestar um concurso. Eu já tinha passado no concurso que eu passei, e aí eu quis passar em outro. Eu achei, como eu passei no concurso que eu fiz, eu já estou preparado para ir lá fazer um outro concurso. Outro concurso era muito mais difícil, eu já estou preparado, já estudei, tá beleza, vou lá e vou arrebentar. Aí chega eu, pouquinho, treino na sala para fazer o concurso. Quando eu sentei lá na mesa, estou esperando o horário da prova, aí você começa a conversar com os outros candidatos que estão ali. Aí os candidatos que estavam ali, o mais fraquinho de todos que estavam ali fazendo o concurso, tinha 2 graduações. Já. Eu nem o superior tinha. Eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou não sei o que. Eu falei: o que eu estou fazendo? Porque eu achei que eu era bonzão demais. Aí chega a prova. A hora que a prova chegou, eu não sabia nem onde é que escrevia meu nome na prova. Misericórdia, o que eu vim fazer nesse lugar? Acabei a prova, entreguei igual. Achei fora. Falei: não vou nem ficar aqui para não passar vergonha. Fui embora. Nem o resultado eu fui buscar, eu fui conferir. Falei: não compensa. Para não decepcionar mais ainda, é melhor nem olhar o resultado. Mas sabe por quê? Porque eu achei que eu era bom demais. Eu não me preparei para aquela prova. Eu não me preparei para a prova e achava que, não, Deus vai me abençoar. Eu vou fazer nada. Deus te abençoa, Deus te direciona, mas você tem que fazer a sua parte. O exército de Israel estava todo lá no campo, ninguém foi capaz de se levantar e falar que iria combater o Golias. O único que fez isso foi o Davi, que chegou lá no campo, lá do pasto. Se não se levanta um homem lá, o exército seria debelado. Precisou de alguém com coragem, com intrepidez, que confiasse em Deus para fazer, mas Davi precisou se levantar no meio do povo e assumir aquela posição. Talvez lá na sua família a situação está crítica, talvez lá no meio da sua casa a situação está diferente. Precisa se levantar um Davi lá no meio, e talvez esse Davi seja você. Deus está disposto a te usar, te dar força e te ensinar como é que você vai fazer e direcionar a sua mão para agir da forma certa. Para você primeiro precisa se colocar à disposição dele. Hoje nós vamos orar pelo mês de agosto, e você vai fazer isso. Não é porque o pastor está falando que você vai fazer. Você vai fazer isso porque você precisa acreditar que Deus tem que estar no centro da sua vontade. Deus tem que estar no centro do seu alvo. Deus tem que ser o local para onde você mira os seus olhos, para que no mês de agosto nada de mal te aconteça e que a bênção de Deus caia sobre a sua vida e sobre a sua vida. Amém? Você quer vencer o gigante? Use as armas que Deus te dá: jejum e oração, e você vai vencer em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar.